Cruzeiro, Emerson Pansieri está chegando com palavra importante de um líder do elenco e também com notícias do treinamento desta terça. O DM trabalhando, Emerson Pansieri. Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, viu, João Vitor Cirilo, também Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e tem apostas grátis toda semana. Cirilo, hoje aquele treino importante em campo, porque é a oportunidade de ver a conduta dos atletas nessa linha de trabalho do técnico Fernando Seabra. O que deu para perceber enquanto estivemos em um dos campos da Toca, né? Depois fomos convidados a buscar outro campo e até a sala de entrevista, na verdade é o auditório, né? Não tem mais aquela antiga sala de entrevista, é o auditório onde tem as palestras e a imprensa também acompanha as coletivas e pode fazer pergunta. O técnico Fernando Seabra teve ali um momento de mais privacidade com os jogadores. Mas o que deu para ver? Trabalho intenso, trabalho pegado. Viu um Álvaro Barreal muito solto, né? Chamando a responsabilidade em certos momentos, batida pro gol, toque com o pé esquerdo aí. Eu fiquei de olho nesse pé esquerdo porque ali é o tornozelo que tá com um problema. Mas eu vi um jogador indo pro drible, chamando pra tabela. Muito bem o Álvaro Barreal. E isso anima muito a perspectiva do jogador viajar para Assunção. Por isso foi preservado na semana passada, na verdade no fim de semana, para aquele compromisso contra o São Paulo. E a baixa foi o Wallace, por conta de uma amidalite. A gente até conversava mais cedo, né, Cirilo, naquela nossa famosa reunião de pauta. Eu não acredito que o Wallace vai ser problema para viajar amanhã para Assunção. Amidalite, você faz um trabalho interno, trata com remédio, enfim, anti-inflamatório, deve participar da atividade desta quarta-feira, essa atividade que está marcada para a parte da manhã, e aí o Cruzeiro vai ter o jogador em campo. Pelo menos essa é a tendência para esse duelo contra o Libertad na quinta-feira lá em Assunção. Cirilo. Pô, Pansieri, Edu, vamos lá, o Barreal, né, a gente tem comentado sobre a importância dele no time e queria que você fizesse uma leitura sobre o Wallace também, porque não fez jogo bom recentemente, né, e você tem destacado sobre uma escolha que você fosse o treinador faria para essa função de primeiro volante, o famoso um ou outro. Se o Wallace não jogar, qual o meio-campo ideal do Cruzeiro, Edu? Vai depender do Barreal estar disponível ou não. Eu acho que não está funcionando o Wallace e Romero, muito por conta do Wallace e não do Romero. O Wallace ainda tá mal, aquele Wallace que o Cruzeiro contratou e que vários outros clubes brasileiros tentaram, ele ainda não tá pronto, ele ainda não jogou, o Seabra tem tentado, o Wallace vem se preparando, mas vem de lesão, vem de período de férias, a temporada europeia é diferente da brasileira, um período de readaptação. Fato é que o Wallace ainda não aconteceu. E para o Wallace jogar, o Romero é deslocado de posição, sai da função de primeiro volante, vai fazer um segundo homem de meio, e aí você tem um cara que não está entregando e outro fora de posição, que entrega menos. O meu questionamento é, se o Wallace ainda não está bem, não justifica utilizar o Wallace e tirar o Romero da dele. Você continua com o Romero, tem o Matheus Henrique que consegue, tem a capacidade de fazer o lado direito, o lado esquerdo. Se tiver o Barreal, joga o Barreal pela esquerda e o Matheus Pereira. Se não puder contar com o Barreal, o Seabra pode optar por Ramiro ou Lucas Silva. O Ramiro, um jogador mais tático, com maior poder de marcação. O Lucas Silva, que também é tático, mas tem um melhor passe. Acho que são opções que o Seabra pode fazer. Fato é que o Wallace ainda está devendo. Então, o meio de campo não tem muito mistério. Eu, particularmente, não gosto desses dois volantes, Wallace e Romero. Para mim tem que ser um ou outro, e no momento é o Romero. Siga Emerson Pansieri. Eu tô até pensando, né, nessa formação que ele vai levar contra o Libertad, porque foi um questionamento que eu fiz baseado até na leitura do próprio Panzi no último jogo contra o São Paulo, que o Wallace não estava bem no primeiro tempo. E ele falou, o Seabra lembrou até de uma pequena intervenção que ele passou ainda na Itália, e perdeu alguns dias, né, de trabalho, enfim, ali quando estava no futebol italiano. É um jogador que ainda está buscando a parte física, então vamos ver, né, o que ele vai fazer em relação a isso, se ele vai segurar um pouco o Wallace, se vai dar mais capacidade de treino para ele e aí entrar no decorrer da partida. Vamos esperar, né? A verdade é que ainda não tem esse time cravado para quinta-feira, tem um trabalho de amanhã ainda que vai ser muito importante para ele definir essas posições. Eu falava do Barreal muito também pela notícia de ontem do Vitinho, porque o Vitinho era um jogador que ele contava muito para fazer esse lado esquerdo,
esse atleta que vem crescendo, né, ganhando oportunidades, mas agora vai parar por um período aí considerável, uma lesão mais ou menos aí grau 3, né? Então é um tempo de recuperação para que ele possa voltar, ter confiança e participar dos jogos normalmente. Por isso a importância de ter o Álvaro Barreal. A gente chama o Cássio agora, Cirilo, ou você quer dar aquela faturada pra gente chamar? Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma pausa. Na volta a gente vai ouvir o goleiro Cássio, foi o entrevistado do dia, uma liderança. Ele fala sobre resposta, né, Pansieri? Porque é um jogo de quinta-feira muito importante pra sequência da temporada e pra dar uma baixada também, uma acalmada nos ânimos, né? Acalmada nos ânimos. E aí corrobora, né? Junta com o discurso dos atletas no pós-jogo. O discurso dos atletas, Matheus Pereira, todos os atletas saindo em defesa ao Seabra, ao trabalho do Seabra. E essa palavra importante, um cara que chegou recentemente, mas a informação que eu tenho é que já tem uma fala muito pesada no vestiário. Quando o Cássio fala, galera para pra ouvir. Boa. São Pansieri, vamos ouvir o goleiro Cássio aqui na turma do bate-bola. Vamos, sem perder tempo, o Cássio falando se enxerga o jogo de quinta-feira como uma chance mesmo de dar uma resposta ao torcedor e ao próprio grupo do Cruzeiro. Eu acho que com certeza, né? Você tem a oportunidade de estar nas quartas de finais, como foi na fase passada, você poder jogar contra um Boca Juniors, eliminar o Boca no Mineirão, uma atmosfera muito legal e lógico que dá confiança pra gente fazer uma grande partida aí na quinta-feira e voltar a ganhar ou tentar buscar a vitória, né? Que é o mais importante, trazer um resultado positivo e poder decidir em casa, que é importante. Tenho certeza que vai estar lotado o estádio novamente, mas é importante, feliz por fazer, o Cruzeiro tá voltando. Lógico que os resultados, de repente, das últimas partidas em questão de desempenho não foram boas. A gente conseguiu uma vitória contra a Goianiense, acabou perdendo agora, mas o Cruzeiro tá na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tá brigando por um G4 e não tá distante do G4. Eu acho que, por mais que de repente acontecer alguma oscilação no decorrer do campeonato, o Cruzeiro se mantém lá em cima na tabela. Então, de repente, a gente não pode criar uma situação, lógico que tem que ter cobrança, nós nos cobramos, primeiro nós nos cobrar e saber que a gente não fez uma grande partida essa última, mas também olhar de certa forma, comparando com os outros anos, o que a gente está fazendo esse ano, que teve uma evolução muito grande e a gente sim almeja chegar no G4, né, hoje, primeiro para nós falar sobre títulos e coisas, sempre que está numa situação, hoje a gente não está no G4, para mim o nosso objetivo hoje é se firmar no G4, tá afunilando os campeonatos, a gente tem que perder o menor número de pontos, até porque essas equipes que vão brigar lá em cima começam a perder menos e se nós queremos almejar, nós temos que ter mais consistência nos jogos assim. Mas como eu falei, o próximo jogo é o mais importante, então quinta-feira é uma grande chance para nós dar uma boa resposta e fazer uma grande partida. Cássio, eu queria te perguntar sobre uma questão que sempre vem à tona quando tem uma derrota. Pressão em cima do técnico Fernando Seabra. Você chegou recentemente, mas tem muita experiência no futebol e sabe como que é isso, né? Como que é a cultura no futebol brasileiro. Qual que é a palavra que vocês ali no vestiário também passam para o treinador? Como vocês fecham esse grupo para um duelo tão importante, né? Duelo de mata-mata, que aí esses 90 e poucos minutos que valem muito fora de casa para também buscar essa classificação em BH. Como vocês fazem tudo isso também para reunir forças num jogo tão importante? Nesse tipo de situação não precisa reunir automaticamente. Tu estando nessa situação, você tem que estar extremamente motivado para jogar, independente de qualquer situação. Nós estamos numa quarta de final, uma importância, com chances reais de repente buscar um título que a torcida também quer muito e nós queremos muito, mas não adianta a gente falar em títulos, nós temos que passar nas quartas de finais. Então é importante a gente pensar fase a fase, grupo, jogo a jogo, momento a momento. E eu acho que questão do Seabra, acho que a pressão é todos nossa. É nossa também a pressão, não adianta nós falar pro Seabra, a pressão é de todo o nosso elenco. A gente tem que... Nós estamos junto com ele nessa situação, estamos fechados com ele em ajudar, até porque a gente ganha, não adianta, então, só na hora da vitória, só os jogadores que ganharam o Seabra não. Será que ele não teve mérito na parte tática e agora quando os resultados de repente não foram positivo, será que a culpa é só do treinador? Acho que nós temos que dividir isso, eu acho que isso é muito claro perante ao grupo, tudo, o respeito que a gente tem, a confiança no trabalho dele, eu acho que isso é o mais importante. E a gente está disputando estamos disputando uma quarta de final com a ajuda do nosso treinador, né? Ou será que o nosso treinador não teve mérito de ajudar o time a chegar numa quarta de final? Então, isso não existe, nós temos total confiança no Seabra, que ele vai nos ajudar e a gente tem quinta-feira uma grande chance de fazer uma grande partida.
Esse é o Cássio, palavra firme do Cássio em apoio ao trabalho desempenhado pelo técnico Fernando Seabra, mais um que fala a favor do treinador do Cruzeiro, Cirilo. E falando sobre o peso que o jogo de quinta-feira tem para essa resposta que tem que ser imediata, Edu Panzi. Enquanto o Cruzeiro não estiver entregando desempenho e resultado, o Cássio, o Matheus Pereira, o Marlon, o William, o Romero, todos eles vão ter que ficar falando do trabalho do Fernando Seabra, porque a cobrança vai aumentar. O Cruzeiro é um time grande e é cultura do futebol brasileiro. Se há uma queda de desempenho, se os resultados não aparecem, as primeiras críticas recaem sobre o treinador. E no caso do Cruzeiro, o Fernando Seabra. É normal e é papel dos líderes do grupo, no caso o Cássio, saírem em defesa se o trabalho for bem feito. E a impressão que a gente tem é que sim, o trabalho do dia a dia é bem feito, o Seabra é muito querido e nós já vimos que o Seabra entregou. O Cruzeiro, boa parte da temporada até aqui, é um time que entregou, que briga por vaga em Libertadores, que está avançando na Copa Sul-Americana, muito em função de um bom trabalho do Fernando Seabra, que no momento está passando por um período de oscilação, e aí as críticas são absolutamente normais. Às vezes exageradas, às vezes passa do ponto, mas são normais. É porque nessa história de exagero ou não, é claro, né, concordo contigo, às vezes o tom passa um pouquinho, né, de algumas partes, mas é inevitável perceber que o Cruzeiro tá regredindo, né, aparentemente, né? Um time que tava ali jogando muito bem sem reforços, do nada vem a janela de meio do ano, a gente não sabe o que aconteceu, que tipo de leitura pode ser feita, e eu acho que não é só reforço, igual você falou anteriormente, até no intervalo interativo com o Emerson Pansieri, mas não dá para ignorar que o Cruzeiro está numa curva descendente, né? Então, assim, é claro, eu também faço parte ainda do coro de que nós não devemos aí no futebol brasileiro normalizar a troca excessiva de profissionais e que ela por si só não resolve o problema. Ficar aí trocando de técnico 3, 4, 5 no ano, comandando uma comissão técnica, tá mais do que comprovado aí em diversos exemplos aqui no futebol brasileiro que não é a fórmula do sucesso. Na verdade, a maior parte das vezes é a fórmula do insucesso. Mas também, por outro lado, não dá para ignorar que a curva é descendente, né? Não dá, tá aí. Os resultados estão provando, a queda de desempenho também. E quando você fala de reforço, Cirilo, você pega aí o sistema defensivo do Cruzeiro, a primeira linha de 4 jogadores não mexeu. O goleiro sim, o goleiro tá entregando. O problema do Cruzeiro não são esses 5 jogadores. Mas do meio para frente, os outros 6 dos 11, um meio de campo que tem 4 peças, 2 chegaram agora. Um ataque que tem 2 peças, 2 chegaram por agora também. Então a gente está falando de um universo de 6 jogadores do meio para frente, 4 são novatos, chegaram agora e com características diferentes, porque você tem 2 volantes no meio, você não jogava com 2 volantes, e na frente você tem uma dupla de ataque e não joga mais com um ponteiro, como você jogava anteriormente quando o Arthur Gomes era o titular. Então há mudanças. E quando há mudanças, precisa de um entendimento do atleta para com a maneira de jogar do treinador para com a característica dos jogadores, e a oscilação é uma soma disso tudo e claro, tem um trabalho do treinador. O Seabra precisa apressar esse entendimento por parte dos atletas. Do lado do Libertad, Pansieri, antes de você fechar as informações do Cruzeiro, o Daniel Oscar Garneiro vai ter que fazer mudanças para esse duelo de ida. São 5 problemas, né? O Sanabria, meio campista, tem uma lesão muscular, vai perder 10 dias. O Antônio Barreiro também deve perder o jogo por problemas musculares, deve perder algumas semanas. Luiz Cardoso, zagueiro, tem uma torção no joelho. Atacantes Melgarejo e Tito Vidalba, desconforto no joelho, também desfalques. Então, é muito difícil, segundo ele mesmo revelou em entrevista, que esses caras entrem em campo. São mudanças impactantes. Para fechar o Cruzeiro, Pansieri. Para falar que o Cruzeiro então faz o trabalho desta quarta-feira e vai viajar em voo fretado à tarde, deve chegar ali no início da noite então em Assunção, no Paraguai, para ficar hospedado e também concentrado para essa partida de quinta no Defensores del Chaco. E aí, Cirilo, eu encerro com as finais do Brasileirão Sub-20, né? Cruzeiro e Palmeiras dia 20 de setembro, então às 9:30 da noite no Independência. Se eu não estiver errado, dia 20 de setembro, confere sexta-feira? Sim. Sexta-feira. A Itatiaia acompanha, inclusive. Isso, Palmeiras e Cruzeiro, o jogo de São Paulo, então, no dia 30/9, às 18h30, esse jogo no Allianz Parque, definido pela CBF também, o caminho do Cruzeiro, que quer esse título do Sub-20. De qualquer maneira, o time que tem essa possibilidade, e com certeza o Fernando Seabra está acompanhando também os crias da toca. Cirilo. Sexta-feira, com transmissão da Itatiaia, direto da Arena Independência. Esse duelo importante.
de chancelar mais uma vez o bom trabalho das categorias de base do Cruzeiro. Tomara que venha ao título. 6:30.